Já estamos gravando. Bruno, com você agora. Obrigado, Grazi, pelo convite. É, como a gente comentou um pouquinho antes aqui do início, né? Houve um acúmulo de lives ao mesmo tempo, simultâneas, né, sobre industrialização da construção, o que é muito bom, né? Meus amigos da Tec Verde, meus amigos da Brasil ao Cubo, estão aí ao mesmo tempo, né, batendo papo sobre o mesmo assunto. Então, isso é muito interessante, com públicos distribuídos aí entre as lives, para que esse assunto possa ser mais discutido, amplamente discutido aí, né, no mercado da construção civil e arquitetura. Então, agradeço aí ao Ecossistema pelo convite, né, contar um pouquinho aí da minha trajetória e um pouco sobre industrialização da construção. Deixa eu tentar passar os slides agora sim. Então, eu tenho como formação acadêmica, né, sou engenheiro civil formado em 2007, um mestrado em 2009, e estou finalizando meu doutorado na semana que vem, na verdade, então já vou fazer um outro convite aqui, quem tiver interesse, assistir a minha defesa da banca do doutorado, vai ocorrer na próxima quarta-feira, no próximo slide já tem algumas informações complementares, né. No ano passado eu fiquei o primeiro semestre na Universidade de Alberta como pesquisador visitante, entre março e julho de 2019 e entre agosto e dezembro na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Tudo isso envolvido aí com o meu programa de doutorado. Como eu disse, né, semana que vem vai ter minha defesa da tese de doutorado. Meu professor orientador é o professor Sérgio Chia. Então fica aí um convite, quem tiver interesse, né, no dia 20 de maio, às 10 horas da manhã. Está aqui o link, depois é só acessar por esse link aí que você vai ter acesso à sala da defesa. Comentando um pouco aí sobre a nossa construtora, né, a ISA Engenharia é uma empresa familiar que nasceu em 1993. A nossa sede fica no Alphaville, aqui na região de Curitiba. Nós atuamos principalmente em obras corporativas no setor privado, então obras comerciais, hospitalares, industriais, setor supermercadista, para instituições de ensino, setor hoteleiro, shopping centers e agronegócio, né? Algumas das nossas obras, entre as mais destacadas, tem Shopping Estação, Shopping Retrofit do Shopping Curitiba, campus da PUC, algumas obras dentro da Universidade Positivo, fábrica do Boticário, ou seja, um leque bastante extenso, né, de obras corporativas aqui na região. E aqui está o nosso maior patrimônio, né, o leque de clientes que atendemos. São sempre empresas no setor privado, como eu disse, e normalmente são empresas de grande porte, né? São empresas que fazem investimento na área patrimonial e imobiliária dos seus segmentos. Então, um pouquinho da construção civil, né? Fica aí sempre uma pergunta, né? Você acredita realmente que somos uma indústria, né? Essa pergunta não sai da minha cabeça porque quando nós olhamos, né, para dentro das obras, as características que a gente enxerga assim, normalmente são relacionadas a uma obra artesanal. Cada projeto é feito num local diferente, ela está sempre sujeita a intempéries, tem baixa produtividade, os nossos operários estão sujeitos a riscos de acidentes constantemente. Cada projeto ele é único, né? Existe aí um grande volume de informações e nem sempre essas informações estão conectadas entre si. Então aqui tem uma imagem, né, de uma de nossas obras, né, que foi feita, que é um retrofit de um supermercado. Como pode ser observado na imagem, né, parece assim quase uma cena de guerra, né? Considerando que essa imagem está completamente dentro da norma, que a gente está fazendo dentro das melhores técnicas de engenharia, e mesmo assim, ela é muito diferente se você olhar dentro de uma condição fabril, né? Então, mudar um pouco este cenário da construção civil é extremamente importante para que a gente possa ter um aumento de produtividade. É o que está apresentado aqui nesse próximo slide. Aqui existe um comparativo de produtividade entre a indústria de manufatura, a indústria de construção civil, a indústria de serviços e a economia como um todo, né? Como pode ser observado, a construção civil, na linha verde, ela vem com uma estabilidade muito grande, né, entre 94 e 2015. A indústria de manufatura, ela cresceu mais de 50% e a indústria de serviços mais ou menos 30%. Ou seja, a nossa indústria ela é pouco produtiva, né? A produtividade dela é muito ruim, ou ela vem estável ao longo dos anos. Se a gente comparar dentro do mercado da construção civil, entre vários países, o Brasil é um dos países que tem a pior produtividade
entre os que foram analisados nessa pesquisa elaborada pela McKinsey de 2015. Então, tem países lá com alta performance, países que são aceleradores ou que estão em declínio, mas o Brasil está enquadrado entre os países retardatários, né, em termos de produtividade. Quando a gente olha o cenário de digitalização, é ainda mais assustador, porque a construção civil é o segmento que tem o pior índice de digitalização entre as indústrias analisadas, também uma pesquisa feita pela McKinsey, e a gente só consegue ganhar da agricultura e da caça, e da pesca também. Só que a agricultura, caça e pesca estão fora de centros urbanos, né? Então, se você considerar dentro do setor urbano, a construção civil ela é a indústria que tem o pior desempenho em termos de digitalização. Então, como é que a gente pode alterar esse cenário, né? Não só no Brasil, mas de uma maneira geral na indústria? Eu enxergo em um tripé, está vinculado a pessoas, ambiente e informação. Então, tudo esse tripé, ele forma uma variabilidade. E quando a gente consegue reduzir essa variabilidade, isso aumenta a nossa produtividade. Quanto mais flat ou mais estável a nossa produção, maior é a sua produtividade. Então, isso retoma, né, a capacitação da mão de obra, a gente construir uma fábrica, que é um local controlado, e ampliar essa digitalização que ela está colaborando, né, ao controle da informação dentro desse ambiente. Contando um pouquinho do histórico de obras industrializadas, ele remete aí a 300 anos atrás, começando com os ingleses, né, que ao desenvolverem as suas colônias, como Estados Unidos e Austrália, tiveram que manufaturar a casa dessas pessoas que estavam indo explorar essas novas colônias, porque nos novos locais não existiam, obviamente, equipe capacitada para desenvolver as casas no padrão que essas pessoas estavam acostumadas, né? Então foram feitas casas pré-fabricadas que foram enviadas por navio, né, a essas novas colônias. Então a industrialização não é nova, sabe? A industrialização da construção ela é antiga, ela já tem aproximadamente aí 300 anos de existência. Um pouquinho sobre o conceito, né? Quando a gente fala industrialização da construção, a gente quer dizer off-site construction. Esse termo off-site construction, ele é o processo construtivo que é feito fora do ambiente da obra, né? Ele é levado a um ambiente controlado e ali devem ter as mesmas atividades que ocorrem num canteiro são feitas aí nesse ambiente controlado e depois essas etapas ou essas partes segmentadas da obra são transportadas, né, até o local de aplicação final, que é o canteiro, para serem montadas, né? E isso implica em projetos mais detalhados, num planejamento muito maior e num aumento da produtividade como consequência, né? E o aumento da produtividade reflete redução de custos e redução de prazos. Existem aí vários níveis de industrialização. Vamos falar pelo nível 1 de industrialização. Um exemplo seria uma laje pré-fabricada. Essa laje pré-fabricada, ela tem um grau de manufatura de aproximadamente 15%. E esse grau de manufatura de aproximadamente 15%, ele reflete numa redução de tempo de aproximadamente entre 10% e 15% também no total da obra, quando comparado a um sistema tradicional. Quando a gente enxerga ali um nível 2 de industrialização, que seriam sistemas painelizados, por exemplo, light steel frame ou wood frame, teríamos aí mais ou menos 25% de industrialização da construção. Isso reflete em até 30% de redução de prazo. Um sistema híbrido, que seria, por exemplo, um painelizado com um módulo de um banheiro ou um módulo de uma escada, ele consegue industrializar até 50% e ele teria até 40% de redução do prazo. E o sistema mais completo de industrialização seria a construção modular, consegue industrializar até 70% da obra com uma redução de até 60% do prazo. E quando a gente reduz 60% do prazo, significa que a gente está reduzindo também os custos indiretos, que são muito caros, né, dentro de uma curva ABC de orçamentário de uma obra. Então, reduzir prazo também significa redução de custos, né, muitas vezes. Então, alguns exemplos, né, desses níveis de industrialização, nível 1, com componentes manufaturados, por exemplo, um prédio em pré-moldado ou em estrutura metálica. O nível 2, com esses sistemas painelizados de light steel frame, wood frame, ou painéis de fachada, também é classificado nesse nível 2. O nível 3, que seriam os componentes tipo pod ou banheiros pré-fabricados, né? Eu visitei essa empresa chamada Blocks nos Estados Unidos, e ela é muito interessante. Eles têm uma grande fábrica que somente fabrica banheiros,
Esses banheiros servem para obras residenciais, prédios residenciais e também eles vendem também muito para hotéis e hospitais, né? Então, ali é feito aí um conjunto, né, entre sistemas painelizados de wood frame com os pods, né, que seriam, classifica aí como esse nível 3. E o nível 4 seria a construção modular, né, ou os módulos propriamente dito. Esse nível 4, muitas vezes as pessoas confundem, né, um pouco com a edificação em container, né? Eu faço aqui uma pequena crítica em relação à edificação em container, porque o container, ao pé da letra, né, ele é um equipamento que foi utilizado numa estrutura logística, né, de naval, né, do modal naval, para transportar qualquer tipo de objeto lá dentro. E quando ele é aposentado, né, um cidadão resolveu transformar ele num pedaço de edificação ou numa edificação. Só que para você fazer isso, o container, como não foi pré-desenhado ou projetado para ser uma edificação, ele tem uma série de limitações que necessitam ser adaptadas para se tornar uma edificação no seu componente final. E a construção modular não, ela nasce por essência já com uma edificação. E ela não é um produto remanufaturado, ela é um produto que nasce como uma construção e por isso ela tem um desempenho, né, muito melhor, tanto em termos de prazo, custo e também financeiro. Falando um pouco ainda sobre construção modular, né, essa nova era de industrialização, visto que surgiu já há 300 anos, né, mas eu acredito que do ano 2000 para cá, a gente tem uma virada de página muito interessante, em que surgiram arquiteturas de alta performance para apoiar a industrialização da construção. Então, um grande exemplo é esse prédio que fica no Brooklyn, em Nova York, são 32 pavimentos feitos em construção modular. Então, é uma arquitetura, né, belíssima, né, como pode ser observado, e que tem aqui uma engenharia embutida muito grande, né, para poder fazer uma concepção de um prédio desse tamanho, em construção modular, né, em construção industrializada. Então, o que a industrialização tem a ver com o meu mercado da construção civil? Para que vocês possam ter como referência, né, a Amazon, recentemente, ela fez um investimento de 6,7 milhões de dólares numa empresa chamada Plant Prefab, que é uma empresa de construção modular. Então, está aqui uma imagem da fábrica, né, da Plant Prefab. Essa fábrica construtora, né, ela faz residências, né, pré-concebidas, né, e a Amazon fornece os equipamentos ou devices que vão como tecnologia embarcada nessa casa. Então, a Amazon está fazendo testes, né, para que possa, obviamente, no futuro vender essa tecnologia embarcada para as casas em todo o mundo, né? Então, ela está usando, no meu entendimento, né, esse novo modelo de industrialização da construção como um piloto para novas tecnologias embarcadas no setor residencial que vai vir aí na frente. Ainda olhando nesse prisma, né, da construção modular, alguns municípios, como eu cito muito o município de Nova York, e ele já está tomando medidas ou já está mudando a sua codificação urbanística para que possa receber de uma maneira melhor a construção modular. Então, como um exemplo, né, numa edificação convencional, você vai ter diversas entregas de materiais chegando numa obra, né, durante um dia. Vamos lá, 3, 4, 10 entregas em uma obra durante um dia. E quando você transporta isso para a construção modular, você, em vez de você fazer no sistema tradicional, faz na construção modular, esses materiais, ao invés de estarem circulando dentro do município ou dentro da cidade, eles vão agora para uma região metropolitana, que é onde está posicionando essa fábrica, e eles vão ser entregues nessa área fora da cidade. Isso tira o congestionamento de grandes veículos ou de caminhões, né, de um lugar muito movimentado, como é, por exemplo, a ilha de Manhattan. E a consequência disso é que eles montam esse módulo e você reduz muito o tráfego de materiais dentro do município. Então, esse novo olhar, ou esse novo prisma, né, das prefeituras frente à industrialização da construção é muito positivo para que a gente possa ter, em aspectos de sustentabilidade, uma maior vantagem, desafogando um pouco, né, da condição urbanística da cidade em termos de tráfego. Em relação ao cronograma, né, onde que está o pulo do gato, onde que está a mágica para que você possa reduzir o prazo utilizando a industrialização da construção? Eu enxergo que o pulo do gato está exatamente no paralelismo. O que acontece? Numa construção tradicional,
as etapas são feitas em sequência. E quando a gente vai para a construção modular, por exemplo, é possível que você faça atividades em paralelo. Como assim? Você não necessariamente precisa ter o alvará de construção para que você comece a sua obra quando você faz em construção modular. Como você está industrializando isso num local afastado do seu canteiro de obras, você pode estar desenvolvendo esses módulos e armazenando eles, e uma vez que você consegue essa autorização de construção, você vai lá, faz a fundação no local da edificação, né? A fundação, subsolo, etc. Não tem como você industrializar, você tem que fazer em loco mesmo, né? Não tem opção. E aí, uma vez que você terminou essa fundação, boa parte da sua edificação já está, inclusive, com a pintura aplicada. E aí basta você fazer o transporte e a montagem. Por isso que consegue, né? A Brasil Público está fazendo até uma live ao mesmo tempo, e ela até está explicando um pouco sobre o hospital em Boimirim, que eles executaram lá em São Paulo. Eles conseguem executar um hospital em 30 e poucos dias, é porque houve esse paralelismo. Então, se não houver esse paralelismo, não tem como. E esse é o pulo do gato para que a industrialização da construção funcione, né, adequadamente e que consiga aí prazos melhores do que a construção tradicional. Falando um pouco sobre o modelo de negócio, né, eu enxergo assim a construção modular, ela passa por um processo um pouco diferente do que a construção tradicional. É feito aí um projeto, né, de preferência em BIM, é montado um orçamento, na sequência é feita aí uma ordem de compra para a fábrica, manufaturado esse processo, ou esse escopo, e aí ele é distribuído e montado na obra, né? Existem aqui agora novos atores, né, como a fábrica, como a distribuição. Isso normalmente a indústria da construção civil não é habituada a trabalhar. A gente parte muito daquele processo, é o projetista, o incorporador e o construtor. E agora a gente começa a ter novos atores, né, dentro da industrialização da construção. Isso abre, sem dúvida nenhuma, novos mercados e novas oportunidades. Um esquema da construção modular e um pequeno vídeo de 2 minutinhos que mostra esse vídeo da Unitize Building, né? São 57 módulos que são, se eu não me engano, que foram montados aqui nesse prédio. É um prédio residencial e ele deixa muito claro a facilidade, né, ou a maneira de se realizar essa construção industrializada e as vantagens que a gente obtém adotando esse tipo de metodologia, né? Pode ser observado também que existe aí um consumo um pouco maior de material estrutural, porque cada módulo ele tem que ser autoportante, né? Ele tem que aguentar a sua própria estrutura e, em conjunto, eles têm que aguentar, suportar a edificação. Então, existe aí um consumo um pouco maior de material estrutural, mas as vantagens, né, em termos de cronograma ou de prazo, né, reduzindo seus custos indiretos, normalmente conseguem tornar a edificação industrializada um pouco mais barato do que uma edificação convencional. Os materiais adotados normalmente são os mesmos, então usam-se os mesmos códigos de edificações e também os mesmos materiais, é o mesmo drywall, é a mesma pintura, estamos falando do mesmo tipo de esquadria, não precisa inventar a roda. A questão aqui está muito mais relacionada ao processo do que em si na engenharia de materiais. Então, quando você tem processos melhores adaptados, né, que são feitos em ambiente controlado, você consegue ter aí um resultado mais interessante em termos de prazo e custo. Falando um pouco sobre uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Utah, com 17 obras em construção modular. Então, aqui a gente vai ter um panorama de como que a construção modular está sendo atendida mundo afora. Desculpa, só um minutinho. Tomar uma água aqui para poder continuar. Então, foram feitos, foi feito um estudo em 17 obras, né? 10 delas nos Estados Unidos, 3 no Canadá, 2 no Reino Unido, uma na Espanha e uma na Austrália. Dentre essas obras, foi identificado que o material estrutural, entre elas 5 dessas obras utilizavam madeira, 11 foram feitas em aço e apenas uma em concreto. Então você pode utilizar em aço, em madeira e em concreto. O material independe, né? Então a Brasil Cubo, por exemplo, que fez lá o hospital, ela trabalha muito com aço. A Tec Verde trabalha muito com madeira. A BS Construtora, que é do Mato Grosso, trabalha muito com concreto. Então varia, né? Para cada empresa vai no seu estilo, lá na sua pegada de cliente ou de material que normalmente eles adotam, né?
e o tipo de edificação que a construção modular ela aborda, né? Então, 6 dessas obras foram feitas para atendimento residencial, 4 no educacional, 3 para comércio, 2 hoteleiras, 1 em uso misto, 1 em escritório e 1 em hospital. Ou seja, vários tipos de edificações podem ser feitas com construção modular. Entre os softwares adotados, né, muitas vezes é questionado, só dá para fazer em BIM? Não. 62% dessas obras foram feitas em AutoCAD. Eu não recomendo. Eu recomendo que seja feita em BIM, uma vez que a gente tem uma precisão muito maior, é necessário, né, uma precisão muito maior num projeto como esse do que numa edificação convencional. 23% foi feito em Revit e 15% em outros tipos de softwares, né? Entre os números de módulos em cada um dessas 17 obras, né, existem obras com 3 módulos, que foi um Starbucks montado, e obras com 383 módulos, que foi um hotel. Então, o tamanho também não independe, né? Obras de grande porte e obras de pequeno porte são bem relacionadas com a construção modular. E aí, essa tabela aqui é uma tabela que eu gosto bastante, que ela remete à análise dessas 17 obras em relação a custo, prazo, qualidade e segurança. Então, essas obras analisadas mundo afora foram 16% mais econômicas comparado com o sistema tradicional, 39% mais rápidas, 5,4 vezes com menos alterações de projeto ao longo do processo e com 75% menos acidentes ao longo da execução das obras. Ou seja, são números muito fortes, né, quando você compara isso com sistemas tradicionais. Como eu havia dito, né, existem várias maneiras de você edificar. Eu vou mostrar aqui alguns casos, né, em empresas de industrialização da construção que eu já visitei nos últimos 4 anos que eu tive envolvido com o doutorado. Eu trabalho com industrialização da construção desde 2009, então eu já vi muita coisa por aí, mundo afora, e eu gostaria de trazer alguns desses cases, né. Então, a Brasil Cubo é uma empresa de Tubarão, está muito bem conceituada hoje em dia, uma empresa nova, se não me engano, eles são de 2016 ou 2017, mas já estão com uma boa estrutura aí, trabalhando com construção modular num nível muito bom comparado com o que os gringos fazem já nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. A empresa BS Construtora é uma empresa que eu trago com muito carinho aqui. Eu não sei hoje se eles estão ainda com o mesmo nome, né? Essa empresa, ao longo da sua história, ela teve alguns problemas aí, e eu não sei hoje em dia se eles estão atuando ainda com esse nome de BS Construtora. Mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver muitos vídeos relacionados ao bom desempenho dessa empresa. Eles trabalhavam primeiramente com módulos em concreto. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles numa obra em Porto Velho. Foram 1.600 casas feitas em 18 meses. Então foi a primeira vez que eu pude utilizar a construção modular, nesse caso, em concreto, né? Então está aqui a imagem, né, de uma dessas casinhas que foram feitas. Recentemente a BS estava fazendo prédios, né, em construção modular também, aí a gente já pode observar prédios com 4 andares, que estão utilizando aí essa metodologia construtiva. A Tec Verde dispensa apresentações para quem é daqui da região de Curitiba. Recentemente fez uma parceria aí com a Brasil Cubo também, já está entrando no segmento de construção modular. Eu apresento aqui na Espanha, eu visitei uma empresa chamada Simpras. Essa Simpras, por coincidência, ela trabalha de uma maneira muito parecida com o que a Brasil Cubo faz aqui. É o mesmo segmento de clientes, eles atuam da mesma maneira dentro do Pátio Fabril. É engraçado que essas empresas não se conhecem, né? E coincidentemente, eles acabam atuando de uma maneira muito similar. A Panelize já é uma empresa que trabalha com construção modular também na Espanha, né? Ela trabalha com construção modular relocável, ou seja, são módulos que podem ser transferidos de um local para outro, normalmente para situações em que vai ficar pouco tempo. Por exemplo, a exploração de uma mina. A mina vai ser explorada lá por 5, 10 anos. Então, utiliza-se módulos dessa Panelize e quando chega no final da exploração da mina, esses módulos são transportados. Então, aí é uma condição, né, de uso, né, dessa construção modular. A empresa AcBuild, que fica no Canadá, ela trabalha no mesmo segmento de sistema painelizado da Tec Verde, só que ela é uma empresa extremamente robotizada, é muito bacana de ver, né? Ela tem uma tecnologia muito avançada, desde o escritório, do desenvolvimento de projeto, até a entrega dos painéis, né? Eles não possuem construtora, a AcBuild é apenas uma fábrica,
e aí eles vendem para consultoras parceiras, né? Então aqui está um novo mercado, né, em que você não precisa mais atuar de ponta a ponta, você pode fazer apenas um segmento dessa industrialização. A empresa Dirt, que tem um nome que desperta muita curiosidade, que Dirt em inglês pode significar sujo, né? Mas eles buscaram trazer esse nome justamente para poder chamar a atenção, mas o significado é do it right this time, ou seja, faça certo dessa vez, me contrate, né? Então é um nome bastante interessante que chama a atenção, e é uma empresa muito mais de tecnologia do que de construção civil. Eles desenvolvem painéis internos, né, da edificação, eles não trabalham com a estrutura, eles são um subfornecedor da construção civil, mas a maneira como eles vendem é muito interessante. Então, eles fornecem, eles modelam o projeto em BIM, na sequência, eles colocam o cliente numa realidade virtual. Eu tive a oportunidade de visualizar, fazer essa experiência virtual com os óculos, né? E aí eles te entregam alguns joysticks que você pode manipular as paredes, manipular eventualmente uma esquadria, trocar uma cor de parede, e com isso, automaticamente, um software gera um novo orçamento à medida que você vai ajustando o projeto dentro da realidade virtual. Então, é uma empresa muito focada em tecnologia, e uma vez aprovado esse orçamento, esse projeto, vai para o Pátio Fabril, e aí eles produzem as divisórias internas conforme a sua escolha. Um dos principais clientes dessa empresa, né, é o setor hospitalar. Eles fazem muitas divisórias para o setor hospitalar. E sem dúvida nenhuma, entre todas as empresas que eu visitei, essa é a empresa com o melhor desempenho tecnológico, né, que se destaca bastante em relação às outras. Eu trago agora aqui a Upbrella. A Upbrella é uma empresa de Montreal, no qual nós somos representantes técnicos e comerciais aqui no Brasil. E essa empresa ela tem como diferencial em que ela é especializada em prédios de grande altura. Então, primeiramente é feito a fundação do prédio, na sequência é montado o shelter, que é essa cabeça protetora que está na cobertura, e é feita a cobertura, e aí os andares intermediários são desenvolvidos por último. Então, primeiro é a fundação, depois a cobertura e depois os andares intermediários. Isso ocorre porque esse método construtivo ele tem um sistema hidráulico de içamento que vai levando para cima as lajes intermediárias, e eu vou explicar aqui um pouquinho nos próximos slides mais ou menos como isso funciona. Então é feito um shelter, né? Esse shelter é uma estrutura protetora que envolve toda a fachada. Então, à medida que o prédio vai subindo, a fachada também vai sendo pronta, vai sendo executada. Possibilita nesse shelter que os operários possam circular no entorno do prédio, e por isso eles conseguem estar desenvolvendo a fachada concomitantemente com a estrutura. Esse sistema possibilita também que o prédio seja feito sem a consequência das intempéries, né? Então, eu visitei uma obra da Upbrella em Montreal, no qual estava tendo neve no momento, né? E mesmo assim, a edificação estava ocorrendo os trabalhos normalmente, porque não havia interrupção, né? A neve não atrapalhava o dia a dia do canteiro. Nesse tipo de prédio não é necessário o apoio por gruas, né? Apesar de serem prédios de grande altura, a grua ela é dispensada, ela só é utilizada para montar o shelter. Uma vez que o shelter está montado, ela não precisa mais ficar na obra. E a chegada desses materiais, desse tipo de sistema construtivo, ele é feito por um elevador que fica em paralelo à edificação, e esses materiais são elevados por esse tipo de elevador. É como se fosse um balancinho, né? Aqui na imagem do meio é apresentado o macaco hidráulico que faz o içamento da laje. Então não é apenas um macaco, mas um conjunto de macacos hidráulicos que são conectados a um cérebro. Seria um computador que faz a elevação desses macacos simultaneamente para que a laje como um todo possa ser elevada. E aqui está a estrutura no canto direito, a estrutura do shelter, né, que faz a proteção da fachada e onde permite que o trabalhador possa estar caminhando externamente, né? Uma imagem interna desse sistema pode ser observado essas vigas em amarelo. Na verdade, elas são pontes rolantes provisórias, são posicionadas na laje de operação, né? Então elas são provisórias porque a cada laje que é executada, essas pontes são alteradas e vão para o andar superior. E aí essas pontes fazem um apoio, né? O pilar, por exemplo, chega pelo elevador na laje, e aí o cidadão não precisa carregar esse pilar até o ponto de aplicação, ele pendura
nessa ponte rolante e leva até o ponto de aplicação. Então, facilita bastante a movimentação interna na laje. E aqui um pouco de como que funciona, né, esse içamento. É uma imagem, um time-lapse interno da montagem. É feita uma laje em steel deck, concretada. Se vocês observarem, tem um núcleo rígido ali da escada e do elevador, que é feito moldado em loco. Mas logo na sequência, são estruturados os macacos hidráulicos, são esses pontos amarelos nos pilares. E aí é montado já, essa laje que está sendo montada, ela é do pavimento superior. Então, está sendo colocado aí o novo steel deck. Na sequência vai ser colocado a armação, né, desse steel deck. E aí, antes da concretagem, essa laje é içada para que possa receber. Ela está ocorrendo o içamento agora da laje. E aí, quando ela está na posição final, esse macaco hidráulico é retirado e os pilares definitivos são apoiados. Esses macacos vão para o pavimento superior e assim sucessivamente é possível você ir levantando, né, a edificação como um todo até o último pavimento da obra, né? Aqui está um modelo BIM dessa edificação e a execução, né, propriamente dita, né, um comparativo entre modelo e executivo. Pode ser observado que tudo é muito bem planejado nesse tipo de sistema construtivo. Uma imagem externa, né? Então, esse cidadão que está colocando aqui um silicone na fachada, ele está pendurado na fachada da obra num 8º pavimento. Pode ser observado que ele não está nem utilizando cinto, né? Porque o que acontece? A estrutura ela é colada na fachada e como ela é hermeticamente fechada, não dá. Eu circulei por essa estrutura auxiliar, não dá a mínima sensação de que você está por fora do prédio, porque é tudo fechado, não tem nem como, nem se o cara quiser ele consegue pular ou sair desse shelter, né? Então isso traz uma segurança muito grande para o trabalhador, ele consegue trabalhar na fachada de uma maneira muito tranquila, né? E ele faz todas essas atividades numa velocidade muito maior, porque ele está literalmente pisando numa plataforma rígida que permite com que ele faça as instalações dos revestimentos de fachada com muito mais qualidade, ao invés de ele estar pendurado no equipamento, né? Então, isso é uma vantagem muito grande para esse sistema, né? Em relação aos projetos que já foram feitos pela Upbrella, a Upbrella é uma startup que tem mais ou menos 10 anos, então ao longo desse processo, por muito tempo se gastou no desenvolvimento do produto ou dos equipamentos, né? Foi feito um primeiro teste que foi no edifício residencial Le Rubic, que é esse à esquerda, que fica em Montreal. Na sequência, já uma vez aprovado esse teste, aí já vieram os projetos com novos clientes, né, em que nós estamos agora, se não me engano, no 4º ou 5º projeto. Eu visitei essa obra do Hotel Le Germain, que é muito interessante, porque era um prédio de 10 andares em que foram acrescidos mais 7 pavimentos, ou seja, o sistema Upbrella também permite que sejam feitos acréscimo de pavimentos em edifícios já existentes. Obviamente, é necessário ser feito um estudo para ver se a fundação suporta, se a estrutura do prédio como um todo suporta o acréscimo de pavimentos. Nesse caso, foi permitido acrescer 7 pavimentos e assim foi feito. O sistema também permite que, por exemplo, se eu tenho um prédio de 30 andares, eu tenho um pouco de insegurança comercial se eu vou vender esses 30 andares numa única vez, eu posso executar 15 pavimentos, interromper a edificação, fazer o uso dessa edificação e daqui 5, 10 anos voltar a construir os outros 15 pavimentos. O sistema permite isso, por ser uma obra muito limpa, né? Tudo tem que ser planejado, obviamente, os acessos, como que isso vai funcionar, mas o sistema permite que isso ocorra. Uma obra que está em execução atualmente em Montreal é o Student Residence, de 22 pavimentos, que é uma casa de estudante no centro de Montreal também, e a Menina dos Olhos, que é um novo contrato que foi ganho recentemente, e é um projeto em Mônaco, feito em CLT, não agora em estrutura metálica, e esse CLT é o Cross Laminated Timber, que é uma estrutura em madeira, pré-fabricada também. Essa estrutura em madeira, ela passa por um processo produtivo de cola, prensa e forno, né, que permite com que essa peça tenha resistência suficiente para ser composto uma edificação inteira, baseado nesses pilares, vigas
e lajes feitas em CLT. Então, esse vídeo explicita um pouco de como que é feito essa montagem desse prédio em Mônaco. A opção por CLT em Mônaco foi feita devido aos códigos de sustentabilidade que são muito exigentes lá nesse município, né, no Principado de Mônaco. Então, por isso que foi necessário ser feito a adoção, né, dessa metodologia construtiva. E é isso, gente. Eu fico à disposição aí, caso tenham dúvidas, questionamentos, ou mesmo ideias que possam agregar aí no nosso trabalho. Bruno, muito legal, hein? Que show. Tem uma pergunta, eu sei que você falou ali de redução de tempo de obra, né? E custos, como é que fica isso comparado ao modelo tradicional de trabalho? Então, falando em construção modular, é baseado naquela pesquisa da Universidade de Utah, na casa de 16% mais barato a construção modular em relação ao sistema tradicional. Obviamente, isso foi uma média entre 17 obras analisadas, tá? Tem que ser feito caso a caso, tem que ser estudado caso a caso. Uma obra em construção modular que tem 2 pavimentos, digamos, ela tem 3 pavimentos para cima e 2 pavimentos de subsolo. Ela vai ser provavelmente mais cara do que se for uma obra somente com 3 pavimentos para cima, né? Então, o que tem que ser feito no local e o que tem que ser feito pré-fabricado, na hora que você faz a conta, não pode ser apenas comparado etapas, você tem que comparar o projeto como um todo, para você poder equalizar prazo e custo, né? E nem sempre, e aí eu bato na tecla muito em relação a isso, nem sempre o valor para o cliente é o menor preço. Um grande exemplo que eu tenho dito é uma vez nós fomos contratados por uma escola para executar uma obra de 4.500 metros quadrados e ela precisava ser feita nas férias escolares. Então, quando os alunos saíam de férias, né, no final ali de novembro, começo de dezembro, nós tínhamos dezembro, janeiro e fevereiro para executar o prédio de 4.500 metros quadrados. Esse prédio não adiantava ser entregue em março, porque em março os alunos estariam em aula. Então, quando a escola veio com essa demanda para cima da gente, nós falamos assim, olha, pelo sistema tradicional de construção e mais barato, não vai sair a obra no prazo que vocês querem. A gente pode executar a obra, mas nós vamos utilizar sistemas industrializados e para isso a obra vai ser mais cara. E a escola falou assim, não tem problema, eu topo, porque a minha prioridade é o prazo. Então, tudo depende do ponto de vista do cliente. Tem que entender qual que é o viés do cliente. Se o cliente entende que o prazo é mais importante do que o custo, né, nós como construtores temos apenas que abraçar a ideia do cliente e executar conforme essa demanda, né? Legal, show demais. Alguma pergunta, pessoal, para o Bruno? Alguma dúvida? Eu tenho mais uma, então. Então, assim, né, só vi benefícios pelo que se apresentou aí. E, assim, na sua opinião, o que falta, então, para adotar mais a construção industrializada? Ó, ótima pergunta. Eu até tinha esquecido de comentar e aproveitando sua pergunta, esse gancho aí, eu vou comentar um pouco sobre isso. A CEBIC, junto com um grupo de trabalho, está fazendo um movimento muito interessante para poder melhorar o processo de industrialização da construção, tá? E nesse grupo de trabalho, eles estão com algumas metas iniciais. Vai muito respondendo aí a tua pergunta, né? Entre essas metas, eu vou ler cada uma delas, né? Primeiro, elaboração do planejamento estratégico da difusão da construção industrializada. Depois, desenvolvimento de 3 estudos de diagnóstico com as propostas de isonomia tributária. Hoje, quem faz construção industrializada paga mais imposto do que quem faz construção tradicional. Quem faz construção industrializada paga impostos como ICMS e IPI, seria imposto sobre circulação de mercadoria, mais imposto sobre produto industrializado, enquanto quem faz construção tradicional paga apenas o ISS, que seria um imposto sobre o serviço, né? Comparativamente, quem faz construção industrializada não consegue pagar o ISS. A legislação não é clara o suficiente para isso. Existem decisões em ambos os lados, mas não é clara. Além disso, a CEBIC traz aqui nesse grupo de trabalho modelos de financiamento, porque hoje não existem modelos
formalizados para financiamento de obras em construção industrializada, e alterar a legislação em relação a processos de licitação. A licitação de obras públicas não traz modelos para obras em sistemas industrializados. Então, se resolver esses aspectos que foram citados, a construção industrializada vai explodir no Brasil, porque as vantagens são muito grandes em relação ao sistema tradicional. Então, pequenos entraves burocráticos trazem um efeito muito grande. Para que vocês possam ter como referência, nos Estados Unidos, apenas 4% do mercado de construção civil americana é industrializado, tá? E aqui no Brasil é menos de 1%. Se a gente tiver esse mercado de 4% do mercado de construção civil como obras industrializadas, vai faltar empresa de industrialização para executar todas essas obras. Não tem empresa no mercado suficiente para dar conta de 4% do mercado da construção civil, tá? Então, isso é uma demanda emergencial, né? A gente alterar um pouco a legislação, principalmente em relação à isonomia tributária e ao processo de licitação, para que a gente possa realmente ter fundamento jurídico para crescer. Que hoje a gente nada num limbo jurídico aí. E você está nessa insegurança, é o famoso custo Brasil, né? Que atrapalha muito o investimento externo, né, na nossa economia. Muito legal. Esse do ICMS você já tinha comentado comigo numa das reuniões lá da governança, né? E a gente ficou meio indignado mesmo, porque não tem muito sentido, né? Não tem sentido. Com certeza. E em termos de equipe, Bruno, assim, né? A gente sabe que tem uma diferença muito grande em operar todos esses equipamentos, enfim, você já falou de uma coisa que é legal, que é segurança, mas em termos de equipe, treinamento, essas coisas, você vê alguma coisa que impossibilita isso? Sem dúvida, essa equipe precisa. Agora a gente está começando a ter dois processos, né? O primeiro, que seria de trazer para um ambiente controlado, e, em segundo momento, aumentar a digitalização da informação da obra. Tudo isso remete a um aumento gradativo da competência desse operário. Então, sem dúvida nenhuma, esse operário precisa ser melhor capacitado para poder operar isso. Então, querendo ou não, né, esse trabalhador, eu sempre brinco, faço a correlação, né? O que um cara precisa para ser servente? Ele precisa ser maior de idade, ter uma carteira de trabalho e boa vontade. Com isso, ele consegue ser servente. Ele não precisa nem ser alfabetizado, tá? Esse panorama, eu espero que mude para a construção civil, porque a gente precisa melhorar muito a qualidade desses nossos operários para que eles possam ser habilitados, né, treinados, capacitados a operar um equipamento de ajuste fino, como esses que foram apresentados aqui, né? Então, uma pessoa analfabeta não tem condição de operar um equipamento como esse. Então, essa pessoa tem que ter um conhecimento básico de informática, essa pessoa... mas isso é pedir demais para um operário. Não, não é. Não é pedir demais para um operário. O mercado de trabalho vai exigir isso no futuro, tá? A questão é que nós precisamos ter políticas governamentais que promovam isso, né? Não é meu papel aqui ensinar como fazer isso, mas que é necessário melhorar a capacitação dos operários, sem dúvida nenhuma. Esse operário padrão que tem hoje, ele não cabe nesse novo cenário, né? Eu diria assim que aumenta a régua, assim como aumentou da indústria 4.0, né? As pessoas também da fábrica tiveram que se reinventar, estudar e operar as máquinas e robôs, né? Então, eu acho que é a mesma situação, né? Também vai precisar capacitar todo esse pessoal aí. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, alguma pergunta, dúvida? Aproveita o Bruno. Oi, Graciela, é o Gustavo. Oi, Bruno. Oi, Gustavo, com vontade. Como vai, Teto? Oi, beleza? Queria fazer uma pergunta para você, Bruno. Por essa tua vivência lá fora, hoje aqui no Brasil, essas novas tecnologias, a gente realmente não consegue um financiamento ou da obra ou do cliente final, por conta da exigência do Datec, né? Leva todo aquele prazo para você conseguir atender todas as exigências. Lá fora, para você obter algum tipo de financiamento, funding, alguma coisa assim, existe algum tipo de legislação específica para isso, para comprovar, né,
a viabilidade do sistema, ou é algo que já está disseminado e o sistema financeiro já acredita nisso, né? Você não precisa comprovar de alguma forma, como aqui, né, através de um Datec. Como é que funciona essa questão do financiamento lá fora? Não sei Ótima pergunta. se você chega enfim, a Uhum. Não, eu participar disso. posso te explicar. Eu sou um cara bastante crítico aí à condição do Minha Casa Minha Vida e à exigência desse Datec. Vou te falar, eu como engenheiro civil, eu sou habilitado a construir uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear e colocar no meu nome e emitir uma RT para isso, ok? E eu posso fazer e ninguém vai me questionar se eu sou habilitado a isso ou não, eu posso ir lá e fazer. Eu posso, a legislação me permite. Mas eu não posso construir uma casa de 45 metros quadrados num sistema construtivo novo e obter um financiamento. Não consigo, porque a gente esbarra aí em condições como o da TEC. Então, quando a gente tem esse tipo de situação em que o próprio mercado, de tão poluído que ele estava, as novas tecnologias, eu imagino que o Datec surgiu através disso, né? Tinha tanta coisa ruim no mercado que eles tiveram que nivelar a partir de um selo, né? Para que as novas tecnologias não prejudicassem a convivência do cidadão lá no dia a dia dele, na sua edificação. Então, por isso foi exigido aí um Datec, né? Mas se a gente tivesse, ou se o mercado brasileiro tivesse sido respeitoso o suficiente com aquele morador e tivesse dado qualidade suficiente para ele desde o princípio, talvez a gente não precisaria estar brigando agora com o Datec. Então, o Datec vem muito em relação ao mercado poluído que a gente teve lá atrás, com exigências, né, que a Caixa Econômica faz para que ela possa, ok, se você tem um Datec, eu confio no teu método construtivo e eu te forneço o financiamento. Lá fora, eu não conheço nada que seja semelhante a esse selo do Datec, tá? Eu nunca vi nada entre os países que eu visitei e as empresas que eu fui atrás. Você consegue o financiamento pela idoneidade da empresa, pelo histórico do profissional que está executando, se você não tem nenhum processo contra você, se você já tem uma boa saúde financeira, e aí ele te fornece o financiamento. A gente não está amarrado a um sistema como é a Caixa Econômica Federal aqui no Brasil, que subsidia aí mercado, né? Então, o Datec só existe porque tem esse subsídio aí, né? A Caixa Econômica Federal subsidia esse tipo de obra, né? Ah, entendi. Não, beleza, Bruno. Eu acho que é isso aí mesmo, né? E tem muita gente que fala que existe um lobby por trás do Datec, né? De outras grandes indústrias aí, mas suas posições, né? Mas beleza, valeu, cara. Eu também acredito nessa história do lobby, eu acho que também tudo é possível, né? No nosso país tudo é possível. Obrigado pela pergunta, Teta. Bruno, tem mais uma pergunta. Esse negócio do ISMS aí, tem algo que a gente possa fazer, a gente como, né, ecossistema, enfim, né, pela sua experiência também, para submeter isso para em algum lugar desse Brasil aí? Eu acho que tem. Eu acho que nós, como ecossistema, podemos começar essa briga, sem dúvida nenhuma. Em algum lugar vai ter que começar. Então, já está tendo esse movimento junto à CEBIC, que é o Ministério, se eu não me engano, era um antigo Ministério da Cidade, agora Ministério da Economia, né, se eu não me engano, que está envolvido agora com isso. Já está tendo esse movimento para começar essa conversa que é uma briga entre estados e municípios, né? Então, o estado do Paraná com os municípios, porque o imposto não vai para a União, o imposto ou vai para o estado ou vai para o município. E a ideia é que a gente consiga equalizar isso de uma maneira que, independente do método construtivo que você escolha, você paga um imposto para um dos dois ou para os dois, não independe, né? Mas que não exista diferença entre esses dois métodos construtivos. A gente já paga bastante imposto, e ainda quando tem uma diferença que no final das contas o produto é o mesmo, né? A mesma casa, não interessa o método que você vai fazer, isso prejudica muito, né, as oportunidades comerciais. Então, conversar com o Estado, governador, e conversar com a prefeitura é um bom começo para que a gente possa iniciar essas tratativas. Eles sabem desse problema, né, não é novo. A indústria já vem nos últimos 10, 15 anos aí, a industrialização da construção vem nos últimos 10, 15 anos já brigando com isso, né?
Então, é uma disputa aí de gente grande lá em cima, né? Entendi. Vamos conversar sobre isso depois. Quem sabe a gente, né, tenta algum caminho aí para tentar ajudar e fazer com que, né, se esse for o principal motivo, ver se a gente consegue minimizar. Legal, estamos chegando ao finalzinho aí da live, falta 5 minutos para as 18 horas. Se ninguém tiver, acho que o Lúcio quer perguntar. Por favor, Lúcio. Ele levantou a mãozinha ali. Lúcio, acho que ele está com o áudio. Eu não sei, não. Ele levantou a mãozinha, não sei se ele quer perguntar. Sem problema. Também, quem tiver interesse, quiser mandar aí meus contatos, né? Tiver Sim, interesse, quiser mandar uma pergunta por ali, fique à vontade também. legal. Então tá, obrigado, Bruno, mais uma vez, né, por topar aí participar da live. Eu vou disponibilizar mais tarde a gravação, né, para quem não pôde participar. E semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, obrigado. Valeu, Bruno.